Bom, vamos para a parte mais interessante do programa, que são as nossas dicas culturais. Eu vou pôr o Júlio para começar, que eu achei muito legal a lembrança, Júlio. Muito legal. Ah, a minha dica cultural dessa semana é um clássico, né? Na verdade, uma obra-prima do cinema nacional, né? Eu vou falar do Pagador de Promessas, né? Que foi um filme dirigido pelo Anselmo Duarte, baseado numa peça do Dias Gomes, que ele mesmo define como uma parábola sobre a fé incondicional diante das adversidades, né? O enredo é bastante simples, né? Ele se desenvolve em torno do Zé do Burro, né? Que é o papel que o Leonardo Vilar faz, né? Que é um agricultor simplório que tenta cumprir uma promessa feita a Santa Bárbara, que ele acredita ter salvado a vida do seu burro, né? Pois ele foi atingido por um raio. A promessa que ele faz é levar uma cruz grande, né, de madeira, até o altar de Santa Bárbara, né, em Salvador. Só que quando ele chega lá, ele é proibido de entrar na igreja pela intolerância do pároco, né? Porque a promessa foi feita num terreiro de candomblé, né? Foi feita aí em Ançã, né? Que nas religiões afro-brasileiras é sincretizada como Santa Bárbara, né? E a história toda se desenvolve dentro desse tema, né? O final do filme é trágico, até cruel, né? Mas com uma cena de uma plástica belíssima na escadaria da igreja, que é essa imagem que vocês estão vendo aí. E eu tenho quase certeza que O Pagador de Promessa é talvez o filme mais celebrado do cinema nacional, mas tenho certeza que é o mais premiado, né? Ele foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro e a sua maior conquista foi a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1962. Por isso que eu lembrei dele, um dos motivos que eu trouxe essa dica é que foi em maio de 62 que O Pagador de Promessas ganhou como o melhor filme no Festival de Cannes. Outro motivo que eu trouxe esse filme também é porque é importante a gente ressaltar que o filme é aí um poderoso libelo contra a intolerância religiosa, né? Notadamente contra as religiões de matriz africana, né? E essa intolerância, 60 anos depois, por incrível que pareça, continua a mesma, né? No filme, por parte da Igreja Católica. E hoje, como eu disse, 60 anos depois, né, por parte aí de algumas denominações evangélicas, né, principalmente aquelas que se dizem conservadoras, cristãs e até algumas que falam a língua dos anjos, né? Não vamos esquecer disso, né? O Pagador de Promessa ele está disponível no Globoplay, numa excelente cópia, e também no YouTube. Eu acho que quem gosta de cinema, quem gosta de cinema nacional, quem gosta do bom teatro, né? Porque originalmente é uma peça do Dias Gomes, tem que ver esse filme, é obrigatório. Excelente indicação. Excelente. É. Boa E lembrança. você fez me levar uma frase que recentemente eu achei interessante, eu vi no Facebook e inclusive compartilhei na minha página, que quando você condena a religião do outro, você deixa de praticar a sua. Sem dúvida, perfeito. Perfeito, é exatamente isso. E eu não pontuei aqui, mas eu acho que é interessante a gente falar do elenco também. O elenco desse filme é sensacional. O Leonardo Vilar, a, a Rosinha, que faz a esposa dele, é a Glória Menezes, o padre intolerante, que se chama Olavo, mas não sei se é de Carvalho, né, na peça, é o Dionísio Azevedo também, um grande ator. Você tem o Geraldo Del Rey, atuações fantásticas. E
E a trama, quando ele chega na igreja, ele chega de noite na igreja, a igreja está fechada. Então, esse período da noite até o dia seguinte acontece uma série de coisas ali em volta deles, com a fauna noturna, vamos dizer assim, de Salvador, né? É muito bonito o filme, é uma plástica muito bonita, um elenco muito bom, a história original, e a gente vê que é uma história que até hoje a gente está discutindo esse assunto de intolerância religiosa, né? Então, o prêmio é merecido, e eu recomendo mais uma vez, vale a pena assistir, tá fácil de assistir, você acha várias cópias no YouTube, e quem tem o Globoplay tem uma cópia muito boa também. Legal. Marcelo, vou passar para você. Não é, minha indicação também não é tão recente, mas eu vi recentemente, por isso, e achei importantíssimo trazer aqui. É o filme Negação, não sei se vocês assistiram, é uma coprodução da Netflix com a BBC Filmes, ela foi lançada em 2016, tem a Rachel Weisz no elenco, né? Então, ele foi uma indicação de um amigo, mas, assim, em função do tema, eu achei importante trazer aqui hoje como uma indicação, principalmente considerando o nosso momento político e para quem teve a oportunidade de ver o filme, né? O enredo é baseado numa história real e gira em torno do julgamento da historiadora americana Deborah Lipstadt, que é especialista em Holocausto e foi processada na Inglaterra por David Irving, um autoproclamado historiador e escritor inglês que defendia a inexistência do extermínio judeu. Ele então alegou difamação, né, por ter sido taxado pela professora como negacionista. Então, dessa forma, ela e a editora tiveram que provar que o Irving mentia sobre o Holocausto. E aqui uma informação interessante, que até ver o filme eu não sabia, no direito inglês, uma pessoa difamada precisa provar que o que foi dito sobre ela não é verdade. Assim, o ônus da prova é do suposto caluniador, que tem que provar que o que disse é verdade. Ou seja, a obrigação é invertida em relação ao direito, né? A obrigação do ônus da prova é invertida em relação ao direito brasileiro e ao americano, né? Bem interessante isso. Mas voltando ao filme, no desenrolar do julgamento é interessante prestar atenção na lógica da retórica da negação. E como o negacionista acredita piamente em tudo que diz, e como ele vai construindo camadas de evidências, né, falaciosas, óbvio, né, para rebater as evidências reais. A gente percebe que a tese do caso do filme é uma mistura de arrogância e ignorância disfarçada de ideologia. Então, e o filme procura deixar claro como que o negacionismo se alimenta e ganha força com o circo midiático, né, e com os ataques, inclusive pessoais, desferidos contra os que são considerados adversários das ideias do negacionista em questão. Para mim, assim, eu penso que o filme podia ter trabalhado o tema, né, com mais profundidade e ter explorado mais o lado psicológico dos personagens. Mas eu acho que ele cumpre a sua missão ao estimular reflexões importantíssimas sobre liberdade de expressão, sobre os que promovem a desconstrução da verdade e as teorias da conspiração, e a desonestidade intelectual usada para obtenção de vantagens pessoais, que hoje a gente vê multiplicadas aí nas redes sociais, né? E, por fim, eu penso que o filme pode ajudar a gente a entender o atual movimento político brasileiro. Então, eu recomendo que esse pessoal veja esse filme aí. O Marcelo, Jean, o Marcelo não deixou brecha para a gente comentar. O que eu achei interessante nesse filme é que eu também não sabia do fato da lei inglesa, né, dar o ônus da prova ao réu. Invertido. O réu é que tem que provar que não fez aquilo, ou fez. Mas, olha, para quem gosta do tema,
é um belíssimo filme, e para quem gosta de filme de tribunais, é excelente a argumentação dos advogados da historiadora, da professora. É, sem dúvida, é um grande filme. Bom, tem a assinatura da BBC, você não precisa nem... pode assistir tranquilamente, que você vai ver um bom produto final ali. E você não associou o tal do Irving lá com alguns personagens recentes da história brasileira aí? Sem dúvida. Olha, Marcelo, quando entra o argumento de liberdade de expressão, você já tem que dar um passinho para trás, porque lá vem merda, desculpa a palavra, sabe? Então, na verdade, é o tema principal da defesa do historiador dele, né? Do escreveu esse Do livro, Irving? do Irving, é toda baseada na liberdade de expressão. E não há como você argumentar um fato histórico com liberdade de expressão. Ponto, acabou. Isso. Falou em liberdade de expressão, você tem razão, Júlio. Já vem chumbo. Mas eu vou assistir. Desculpa, Marcelo, eu perdi aonde está. Estava no Netflix. Até uma produção da Netflix com a BBC, né? Ótimo. Bom, eu vou fazer uma homenagem à nossa produtora. Eu vou falar. Eu fui assistir um filme japonês, 2 horas e 20 minutos, que é esse filme aqui, O Almirante Yamamoto. Também é um filme bem já antigo, um filme de 2011, dirigido por Izuru Narushima, estreou aqui no Brasil em 2011, né? É um drama de guerra falando sobre a Segunda Guerra Mundial, que é muito interessante sob a perspectiva do Japão. Como é que o japonês encarou essa Segunda Guerra Mundial e como é que o japonês encarou, né, a aliança que eles fizeram com a Alemanha e a Itália naquela tríplice aliança. E a história é baseada, esse filme é a história do Almirante Yamamoto, né, porque a Alemanha de Hitler propôs uma aliança com o Japão. E o Japão achou muito interessante essa aliança, porque ele já estava guerreando lá na China, já tinha uma guerra na China e achava que com a aliança com Hitler, com aquele poderio que ele tinha, também iria ajudá-los, né, de alguma forma. Então, o povo japonês se empolgou com essa aliança e a parte do exército era extremamente favorável à aliança. Acontece que eles achavam, né, que essa aliança com a Alemanha tiraria o foco da guerra deles ali naquela parte da Indochina. Eles conseguiriam dominar os territórios franceses que eles estavam lutando. Então o povo ficou muito animado, o exército também, e o único cara contra era o tal do Almirante Yamamoto, e a marinha do Japão era completamente contrária. E ele era muito pressionado pelos oficiais do exército, e ele sempre explicava de uma maneira... No filme, o filme japonês traz o Almirante Yamamoto como uma criatura de extremo bom senso, muito ponderado, né? E ele sempre explicava que o poder bélico dos Estados Unidos era muito maior do que a do Japão. E que era uma loucura o Japão entrar em guerra contra os Estados Unidos, porque enquanto eles tinham capacidade, era uma frase até dele, de eles produzirem, quando muitos, 6 navios, né, durante um mês, os Estados Unidos produziria 60. Tal era a diferença de capacidade econômica
industrial que cada país tinha. Então ele não queria, de forma alguma, entrar nessa guerra. Entretanto, ele foi vencido, né, como todos nós sabemos, né, e ele é um soldado, ele se encarava, ele se intitulava um soldado a serviço do país, e finalmente ele teve que ceder, né, a Marinha, a aliança com a Alemanha e a Itália. E ele é obrigado, então, a fazer planos para essa guerra, né? Dentre deles, o mais ousado foi o ataque a Pearl Harbor, né? Com o objetivo de bombardear os porta-aviões, e a maioria estava uma grande frota dos Estados Unidos ali ancorada, né? E o objetivo dele era abalar a moral dos americanos, que ele achava que com isso ele conseguiria ter uma vantagem de guerra, né? E faria com que os americanos não enfrentassem uma batalha no Pacífico tão longe de qualquer coisa. E, na verdade, mostra no filme que o negócio se deu ao contrário, né? Apesar do sucesso do ataque a Pearl Harbor, o contra-ataque americano foi feroz, foi muito maior do que o esperado, e o filme trata dessa fase, vamos chamar assim, do Yamamoto. É um filme interessante porque mostra, né, com outros olhos, os olhos lá japoneses, de como é que eles encararam a guerra, e trazem ali o Yamamoto como um samurai, né, dos tempos modernos. Então fica aí a dica da semana, diferente, um filme completamente diferente. É bastante longo, mas é muito interessante. Eu gostei e eu aconselho a todos aqueles que tiverem um tempinho, depois de assistir o filme do Marcelo e reassistirem o Pregador de Promessa, dê uma canja para o cinema japonês, que a Bia vai gostar muito. Tá bom, gente?